pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós falamos, né, sobre germinação de plantas nas últimas aulas. Nós já falamos sobre como plantar algumas mudas. Eu falei que eu ia fazer uma aula falar sobre muda clone, né? Sobre como ter uma planta e quase sim que idêntica à que você já tem, certo? Então a aula de hoje é sobre a muda clone. Como nós clonamos uma muda? Fazemos com que uma planta seja igualzinha a essa. Não na questão de galhos, mas sim na força da planta, na espécie, na mesma quantidade, na mesma qualidade de folha, na mesma qualidade de frutos, certo? Nós vamos usar uma técnica chamada de alporquia, né? Que também conhecida como anel de Malpighi, foi quem criou essa técnica, é o Malpighi. Para que essa técnica é usada? Geralmente nós temos algumas plantas que são difíceis de tirar a muda dela, né? Ou, por exemplo, eu tenho uma planta, por exemplo, uma frutífera, que aquela árvore dá um fruto maravilhoso. Por exemplo, um pé de laranja. Eu tenho uma laranja que dá um fruto muito gostoso, muito doce, grande, né? Não pega tantas pragas, doenças, né? É uma planta muito boa, uma árvore. Só que aí eu pego aquele fruto e tiro, por exemplo, 1000 sementes daqueles frutos e germino todas, se eu conseguir. Provavelmente 2 ou 3 dessas 1000 vai sair parecido com aquela árvore. Não vai ser uma muda clone, é muito difícil de sair. A única maneira de tirar a muda clone é usar a da mesma árvore. Então como que eu vou fazer isso? Com um anel de Malpighi. Eu peguei essa espécie dessa planta, que é uma caliandra vermelha. É uma planta bem fácil de tirar a muda. Então eu vou mostrar para vocês como é feito esse trabalho e vocês vão poder estar fazendo nas outras plantas suas. Nas plantas cítricas, que muita gente às vezes gosta de fazer, né? Em algumas outras, melhor em espécies de árvores, flores, né? Como rosa, muitas roseiras as pessoas têm dificuldade em tirar a muda, sabe? Então essa técnica aqui é boa para você, tá certo? Pessoal, para fazer essa técnica aqui, a coisa mais importante para que a planta não sofra é que nós tivemos tudo em mãos primeiro, tudo já pronto. Nós vamos precisar de uma fita, certo? De uma fita, durex, né? Um pouquinho de barbante, uma tesoura e um copinho. Tem outras maneiras de fazer essa técnica também. Eu vou ensinar com o copinho, que é mais fácil. Então, por que eu tô te falando que é melhor a gente estar com tudo pronto antes? Porque às vezes a gente corta a planta, aí depois vai achar o copo, aí vai procurar onde é que tá a fita, aí chama o vizinho para pegar uma tesoura e a planta vai ficando ali sofrendo. Então não é isso que nós queremos, certo? Então o que vai ser feito aqui? A primeira coisa, nós vamos pegar um copinho de acordo com a grossura da planta, né? A gente tem que usar o bom senso. Se for uma planta grossa, nós vamos usar uma maior. Se for menor, nós usamos menor, certo? Então nós vamos pegar o copo e vamos cortá-lo até na parte de baixo. Olha aqui, ó. O corte vai vir até a metade do copo, certo? E nós vamos fazer uma bolinha pequenininha aqui. Eu já gosto de fazer um asterixo, né? Então eu corto um pouco mais aqui, aqui de lado, certo? Agora no meio dos triângulos que deu, olha aqui. Então eu tenho um asterixo no meio do copo. Por quê? O galho vai entrar aqui no meio e vai fazer isso, ó. Ele vai ir abrindo, certo? Agora, como que vai ser feito isso aqui? Já tem nosso copo pronto. Agora eu vou separar alguns pedaços de fita. Então, eu vou cortar um pedaço grande de fita, certo? Eu vou deixar aqui, ó, de lado na minha mesa aqui já pronto. Um pedaço de barbante já está cortado. Agora, o que vai ser feito? Vai ser feito o anel de Malpighi. Geralmente, a gente usa um material de corte bem amolado. Pode ser um estilete, uma faca, né?
Mas como vocês estão em casa, nós vou ensinar vocês a fazer com uma tesourinha, tá? Vamos pegar com a tesoura e vamos, ó, fazer um corte assim, ó, só na casca da planta, tá vendo? Até chegar no cerne dela, na parte mais dura dela. Vou contar da grossura do caule, certo? A grossura do caule é a distância que eu vou fazer o corte de baixo. Mais ou menos 1 centímetro. Certo? Vou fazer mais um corte redondo. Certo? Agora com a pontinha da minha tesoura, eu vou fazer um corte reto. Certo? Vou fazer um corte reto aqui, ó. Até do primeiro até o segundo corte, olha lá. Certo? Agora com meus dedinhos, vou vir tirando a casca. Olha lá como é que ficou. Certo? Lembrando que esse corte aqui tem que ser bem limpinho, tá vendo? Não pode sobrar nenhum pedacinho de casca. Tá certo? Pois que não, a planta regenera. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso copinho que foi cortado. Vamos vir, ó, coloquei ele aqui embaixo e chegamos até no asterix. Agora nós vamos puxá-lo para cima, olha lá, ó, até quase 1 centímetro debaixo do nosso corte. Certo? Agora o que que vai ser feito? Nós vamos neutralizar essa parte de baixo para o nosso copinho não descer. Então nós vemos com o barbante e vamos fazer um pouco, damos algumas voltas aqui, ó. Beleza. Agora eu vou lá naquele meu pedaço de fita que eu deixei guardado aqui e vou tampar o meu potinho, ó. Bem aonde foi feito o corte aqui, ó. O corte tá aqui, certo? Aqui, ó, o corte do copo. Eu vou juntar as partes e vou fechá-lo. Agora com a outra parte eu vou passar mais uma vez, mais um pouco de fita. É sempre bom ficar bem presa essa fita, porque vai vir água aqui dentro. Tá bom, pessoal? Tá quase pronto a nossa alporquia. Agora eu vou vir com outro potinho com terra, certo? Quem quiser usar areia, usar esfagno, tudo pode ser usado, mas aqui eu vou usar terra. Vou colocar lá dentro do meu potinho, lá, ó, até chegar lá em cima. E vou acomodar essa terra aqui dentro. Certo? Olha lá. Lembrando, tem que ter um espacinho para colocar água, certo? Olha aqui, 1 centímetro mais ou menos, ó, para mim estar colocando a água. Então seria como se eu plantasse a muda na própria árvore. Olha que legal. Vou vir com a minha água e vou molhar o potinho. Na verdade, eu vou colocar até um pouquinho mais de água aqui para vocês observarem. Vou colocar água para aqui dentro. Certo? Olha lá, coloquei um pouquinho de água e vou esperar ela vir descendo. Olha aí o que que eu falei, que é bom observar. Olha onde a água está vazando. Tá certo? Tá saindo um pouquinho de água. Então eu vou apertar aqui, deixar ela esvedar lá e depois eu passo mais um pouquinho de fita. Tá certo? Agora, qual que vai ser o procedimento? Agora vem alguns detalhes, né? Por que que ela é aberta? Para que eu sempre coloque água nela. Então assim que começou a secar, eu reguei a planta embaixo, também vou regá-la em cima. O que que vai acontecer? Essa planta vai soltar algumas raízes, certo? Ela vai soltar raízes radiais ali dentro. Eu vou observar essas raízes saindo aqui pelo copo. Quando tiver cheio de raiz, eu vou cortar aqui embaixo, certo? Vou tirar esse potinho e vou plantar essa muda no chão. Então eu consegui uma muda clone idêntica a essa planta, que vai dar as flores iguais, vai ter a mesma resistência a pragas e etc. Certo? Uma outra observação, é sempre bom o pote ser transparente para que a gente consiga olhar.
E o mesmo processo que eu sempre já falei nos outros vídeos. Ver sempre a quantidade de água. Então eu coloco o dedo e olho se a planta está molhada. Se tiver molhada, eu não preciso pôr água, certo? Se não tiver, eu coloco água, porque aquela regrinha básica, eu falo mais uma vez, é mais fácil matar a planta afogada do que matá-la sem água, certo? Por que eu fiz essa alporquia agora? Essa planta é mais fácil ser plantada dessa maneira, porque ela já tem os seus nutrientes aqui embaixo. A árvore maior tem todos esses galhos para sustentar esse e soltar raízes aqui, certo? Daqui uns 2 meses já é possível ver algumas raízes, mas é sempre ir observando que algumas podem demorar mais, outras podem demorar menos, beleza? Isso pode ser feito com qualquer tipo de árvore. É lógico que tem algumas que tem algumas restrições, algumas vão levar mais tempo, outras vão levar menos tempo, certo? Por exemplo, tem alporquias, como no caso da caliandra, que com 1 ou 2 meses já está pronta para retirar e fazer o uso da planta. Outras plantas, como a jabuticaba, vai levar de 1 a 2 anos para sair as primeiras raízes, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, tá? Deixem nos comentários. Mandem o retorno para mim, me falam se vocês gostaram da técnica, o que vocês acharam, se vocês já conheciam ela, certo? E o que se vocês conseguiram fazer em casa. Se tiver alguma dúvida, comenta comigo lá no grupo, que eu vou estar conversando com vocês, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.